Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Hoje nós estamos aqui nessa tarde ensolarada, 24 graus aqui em São Paulo, segunda-feira, para fazer a menção do texto bíblico que está em Salmos 83. A minha Bíblia tem por tema assim: as nações congregam-se contra Israel e o salmista suplica a Deus que o livre. Esse salmista é Asaf. Vamos ler a palavra do Senhor? Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram, vinde e desraiguemo-lo para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluiaram e alinharam-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas, de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque e a Filístia com os moradores de Tiro, também a Síria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhe como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Endor, vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram, tomemo-nos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confunda-os, assombre-os perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Estudando a palavra do Senhor, eu peguei alguns pontos aqui, que este salmo, quem escreve é Asaf, e ele descreve uma colisão de 10 nações gentias que tentam apagar Israel da face da terra. Alguns estudiosos associam esse salmo à grande vitória de Josafá, lá em 2 Crônicas 20, que apesar que o cronista não tenha mencionado todas as nações envolvidas, dar-se a fazer meditação desse momento de Josafá. E eu acho engraçado, estranho uma coisa que eu li num dos textos, que Israel era um objeto de ódio e de oposição desde o tempo que ele se encontrava no Egito. Olha, vê comigo. Israel fica 430 anos lá, sendo escravo no Egito. Porém, mesmo assim, eles eram um objeto de ódio, de oposição para aquele povo. E o que eu aprendo com isso? Que aquele que tem a promessa do Senhor, a chamada de Deus na sua vida, muitas vezes ele não é bem quisto, bem querido sobre a face da terra. Ainda que nós somos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra, isso somos chamados nós diante do Senhor para sermos uma ordem de Deus. Isso não quer dizer que o mundo vai nos considerar sal e luz. Nós temos que fazer a nossa parte, mas quem completa a obra é o próprio Deus. E vendo isso, vendo essa situação de Israel, nos dias de hoje não é diferente para conosco. Aqui 10 nações se unem. E olha a frase deles no verso 4. Vinde e desraiguemo-lo para que não sejam nação.
Eles já eram nação, eles já estavam em 10, mas eles não queriam que Israel se tornasse uma nação. E detalhe, o que eu acho mais interessante nesse texto, nem haja mais memória do nome de Israel. Não só não ser nação, mas eles queriam acabar com a história do povo de Deus. Eles queriam dissipar. E muitas vezes na minha e na sua vida é assim. Satanás primeiro, ele quer tentar de todas as formas nos desraigar, tirarmos nós da estabilidade, tirarmos muitas vezes nós da confiança no Senhor, sabendo que o Senhor Deus tem promessa para nós, como Deus tinha promessa para esse povo. E além disso, ele não se dá por vencido. Muitas vezes ele quer acabar com a nossa história. Se você tem uma história ministerial, se você tem uma história com Deus, sonhos do Senhor projetados sobre a tua vida, Satanás a todo tempo vai tentar acabar. E se for necessário, une povos, que muitas vezes não são nem amigos, mas como eles têm um denominador comum que é acabar com o povo de Deus, eles acabam se aliançando para acabar com aquele que é do Senhor. Eles tentaram. A Bíblia fala que Asaf, ele começa a suplicar a Deus. E coisas que Asaf fala é: Senhor, atenta para o que está acontecendo. Tem horas na nossa vida que parece que a gente fala: Senhor, o Senhor não está vendo? E quando nós temos esse posicionamento com Deus? E aqui eu volto no verso 1. Ó Deus, não estejas em silêncio. Muitas vezes o silêncio de Deus incomoda nós que somos seres humanos. O silêncio de Deus muitas vezes nos deixa se bobear, desestabilizados. Mas nessa tarde o Senhor me convida e te convida a confiar nele. E como diz aquele hino da Cassiane, quando ele está em silêncio, é porque está trabalhando. Se o teu Deus está em silêncio, se você não está entendendo a conversa de Deus, a fala de Deus, o silêncio de Deus, fique tranquilo, o Senhor está trabalhando. Diz mais o texto bíblico: não cerres os seus ouvidos e nem fiques impassível, ó Deus. Senhor, faz alguma coisa, Asaf está falando. Senhor, atenta para o que está acontecendo. Faz algo, tem misericórdia de nós. Nessa tarde, não se incomode com o silêncio do Senhor, porque até no silêncio Deus trabalha. Outra coisa que eu acredito, que eu leio, que eu vejo dos versos 9 ao verso 15 do Salmo 83, Senhor, faz o que é preciso. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, tem misericórdia. E tem coisas que o Senhor não vai ter misericórdia, ele vai ter justiça. Senhor, trabalhe. Tem coisas que o Senhor não vai trabalhar, ele vai agir de uma vez só e eficazmente. Então, aqui do verso 9 ao 15, Asaf fala assim: Senhor, faz o que for preciso. Faz o que lhe apraz. Senhor, eu confio na sua ação. A Bíblia fala aqui de uma das partes que Asaf lembra do que aconteceu com Cícera, com Jabim, na eira de Quizon. Ali, quando um homem, ele é morto nas mãos de uma mulher dentro da tenda. Dentro da tenda, ela acaba com a vida daquele homem. E Baraque recebe a vitória, mas não das mãos dele, das mãos de uma mulher, como disse Deus na boca de Débora. E muitas vezes a gente precisa recordar dos feitos do Senhor lá atrás, para nós mesmos, para ativar a nossa fé, para renovar as nossas esperanças. Também outra coisa que eu aprendo aqui: Deus glorifica o teu nome. Asaf pede sim para que Deus entrasse com justiça sobre a vida daquele povo, mas antes disso, Asaf pede: Senhor, que os nossos inimigos venham ser envergonhados, venham ser confundidos antes deles serem devastados, mas que antes de tudo isso, eles possam ter a oportunidade de reconhecer o teu nome. Glorifica teu nome, Deus. E muitas vezes a gente quer o agir de Deus para que nós venhamos ficar aliviados, mas muitas vezes o Senhor quer glorificar o nome dele. E para glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, há um processo. O Senhor permite que o nosso inimigo ele venha a ser envergonhado, ele venha a ficar confundido antes dele perecer.
Nessa tarde eu tenho aprendido com essa palavra. Entenda algo. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus está indiferente àquilo que você está passando. O silêncio de Deus, muito pelo contrário, ele veio para que nós venhamos buscar mais ainda ao Senhor, confiar nele e acreditar que enquanto ele está em silêncio, ele está trabalhando. Porque o único objetivo aqui de Asaf é no verso 18, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. O Senhor vai ser glorificado através da sua vida e na sua vida. Não temas o silêncio de Deus. Creia que Ele está trabalhando ao teu favor e no momento certo e eficaz, o inimigo da nossa alma será derrotado para a glória e louvor do nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e eu te espero para o próximo salmo, em nome de Jesus.